Fala, meus seguidores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre um assunto meio polêmico que todo mundo me pergunta quando eu começo a falar das coisas que eu acredito, das coisas que eu estudo, né? Quando eu postei sobre esse livro aqui, Dogma e Ritual da Alta Magia, a pessoa pergunta: ai, mas no que você acredita? Você frequenta alguma igreja, tal? Então hoje eu vim falar sobre isso. Então, se você quer saber no que eu acredito, alguma teoria que eu tenha na minha cabeça sobre isso, sobre religião, etc., continua no vídeo, mas antes disso, já deixa o like nesse vídeo, por favorzinho, se inscreve aqui no canal e seja muito bem-vindo caso você ainda não seja inscrito. Me segue lá no Instagram, porque eu tô sempre postando meu dia a dia por lá, posto meus livros também, o que eu tô lendo durante a noite, que eu tava lendo esse daqui durante a noite, porque ele é bem interessante, então eu prefiro ler quando eu tô mais calminha, que eu não tenho nada pra fazer depois, a não ser dormir. Isso, espero muito que vocês gostem, chega de blá 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 e bora lá pro vídeo. Primeiro, antes de mais nada, a gente precisa começar com... Eu já estudei um pouco, não vou falar que eu sou mestre, PhD, de todas as religiões. Todas, praticamente. Óbvio que tem religiões que eu nem sei que existe, né? Tipo, africanas, bem africanas mesmo, tipo lá das tribos, ou então algumas religiões indígenas. Então não, eu não estudei todas. Mas assim, as mais famosas, eu já estudei, já permeei um pouquinho ali por cima. Então eu sei mais ou menos o que se encaixa pra mim e o que não faz sentido. Por exemplo, eu frequento a igreja católica todo santo domingo. Todo domingo eu vou. Não faz tanto tempo que eu vou todo domingo. A minha família sempre foi católica. Mas eu decidi começar a ir porque me faz bem. Eu gosto do ritual lá da missa. Porque sim, a missa é um ritual. Caso você não saiba, agora você está sabendo. Se tiver algum católico assistindo, sim, a missa é um ritual. Porque quem estuda ritual sabe que aquilo ali é um ritual. Eu acho muito bonito o ritual da missa. Eu acho muito interessante a forma com que eles levam a missa. Eu não sou batizada. Pois é, eu não sou batizada. Eu tava fazendo catequese antes de entrar na ETEC, mas eu tive que parar porque eu fazia catequese à noite e a ETEC também à noite, então eu tive que parar. Mas pretendo voltar agora no meio do ano, fazendo sábado, alguma coisa assim. Ainda não sei, mas vamos saber daqui a algum tempinho e eu volto pra atualizar vocês, tá? Então assim, eu estudei algumas religiões, já frequentei algumas igrejas, já frequentei alguns centros de umbanda, de espiritismo, mas assim, de acordo com tudo que eu vi, com tudo que eu acredito pra mim, eu não gosto de dizer que eu pertenço a igreja nenhuma. Eu vou na igreja católica, como eu disse, porque eu gosto, eu acho bonito o ritual, né? Pretendo me casar na igreja, sim. Acredito em muitas coisas da igreja católica, então muitas coisas da igreja católica fazem sentido pra mim, exceto 1 milhão de regras que eles tinham antigamente pra controlar as pessoas, e não era, pra controlar as pessoas só pela maldade. O meu pensamento é, eles são de uma época onde as pessoas não tinham acesso à informação. Então, como é que você controla uma sociedade que é movida por instintos carnais, movida por raiva, por ira, ou então por instintos normais, né, do corpo? Se você tá com raiva, você vai lá e mata alguém. Tipo, você tinha que controlar as pessoas de alguma forma. Então a forma que eles acharam de controlar as pessoas é usando aquilo que já funcionava, que era o Evangelho de Cristo, né, que eles viram que as pessoas acatavam aquilo, fazia sentido porque é algo real. Eu acredito muito em Cristo, eu acredito, enfim, pode não fazer sentido pra alguns, né, eu estudar magia e acreditar em Cristo, mas sim, eu acredito. Inclusive, fala sobre Jesus aqui nesse livro, tá? Tem uns pedaços que fala assim, e fala sobre santos e etc, e explica um pouco dessa parte. Mas eu acredito muito em Cristo, acredito em Deus, e tem coisas que não fazem mais sentido, porque, por exemplo, deixar o cabelo crescer obrigatoriamente, não poder raspar a barba, isso daí eram para pessoas que tinham que sobreviver no deserto, era necessário aquilo para que eles se protegessem. Então, assim, se você for ler, tem muita coisa na Bíblia que não faz sentido, porque a gente não tá mais numa época que necessita desses dogmas pra gente sobreviver, entende? Então, enfim, essa é a minha opinião. Caso você seja da igreja e você ache super certo fazer inúmeras outras coisas, enfim, eu vou pelo que o meu coração manda, e eticamente falando, né, eu tento não prejudicar ninguém. Eu falei eu tento, né, porque eu sou um ser humano e às vezes a gente acaba prejudicando as pessoas, mesmo não querendo. Então, assim, dentro do que eu tenho como ética e moral, eu tento não prejudicar as pessoas ao máximo possível e levar o que eu acredito pra mim, sem influenciar as pessoas. Se alguém me perguntar, como por exemplo já me perguntaram, eu estou fazendo aqui esse vídeo agora e estou falando. Agora vamos lá. Mas se você pratica magia, por que você não frequenta um centro de umbanda, um centro de candomblé, tal? Por quê? Na magia, no tipo de magia que eu faço, eu não trabalho com nenhum tipo de entidade. As magias que eu faço são magias de banimento, quando eu não quero a energia de alguém na minha vida, né? Uma pessoa que tá me fazendo mal e aí eu quero banir a energia daquela pessoa da minha vida pra eu
realmente me afastar dessa pessoa, ou então magias de prosperidade, mais uma bruxaria mais natural, como a gente diria, né? Mas eu gosto de estudar outros tipos de magia pra você entender, porque quanto mais você entende, menos você cai nas armadilhas do destino e da vida, né? Então, eu acabo estudando muito e praticando pouco, o que seria o ideal, né? Tem muita gente por aí que pratica mais do que estuda. Pra mim é infundável fazer isso, mas cada um faz o que achar, né, melhor da sua vida. Então, falando sobre Umbanda e Candomblé, eu não concordo muito, eu não acho que serve pra mim essas religiões, respeito super. Tem pessoas da minha família que são do Candomblé, conheço amigas que são da Umbanda, respeito super. Mas pra mim não faz muito sentido aquela parte da religião onde eles têm que ficar servindo o santo, porque senão a vida deles desanda de alguma maneira, e aí tem que ficar ali servindo a pessoa, tal. Não só a pessoa, mas a entidade em si. Porque pra mim isso entra um pouco em confronto com a lei do livre-arbítrio. Então, pra quem gosta, porque tem gente que gosta realmente daquela rotina de ir no centro, de servir, de fazer a oferenda, tal. Pra mim isso já não faz muito sentido, tá? Então eu não pratico, eu não frequento justamente por isso, porque eu acho que entra um pouco num embate com relação ao livre-arbítrio. Então assim, com relação ao tipo de magia que eu pratico, né, o pouco de magia que eu pratico, eu não pratico nada pra ninguém. Tipo assim, se meu namorado vier me pedir pra eu fazer uma magia pra ele, pra limpar a aura dele, tal, pra afastar más energias, eu faço. Se minha mãe falar pra eu queimar algum tipo de defumação aqui pra poder proteger a casa, aí eu farei. Se eu for fazer alguma coisa pra trazer prosperidade pro meu lar, aí eu farei. Eu não faço nada pra alguém que a pessoa não queira, sabe? Nem adoçamento, nem amarração, não faço nada disso. Isso que eu tô falando de mim, tá? Não tô falando de pessoas que fazem, quem faz, todo mundo que estuda e que pratica isso, eu acredito que todo mundo, né? Posso dizer todo mundo, saiba o que isso gera pra si, o karma talvez, mas enfim, cada um sabe das suas escolhas e eu não tô aqui pra julgar ninguém, eu tô aqui pra falar o que eu faço. Então é sobre isso. Como eu já disse, eu frequento a igreja católica, eu não comungo, né, que é você comer a hóstia, como as pessoas dizem mais vulgarmente. Eu não comungo porque além de você ser batizado, você precisa estar confesso, tá? Porque aquilo também é um ritual, então você tem que estar purificado de alguma maneira, tá? Eu acredito que pra você aceitar o corpo de Cristo em si, todo domingo você teria que ter uma vida um pouco mais regrada, e eu não tenho essa vida por mais que eu não seja batizada, tá? Então tem pessoas que têm o batismo, mas não têm uma vida muito regrada, e na própria Bíblia diz que isso é pecado, mas enfim, né? Se você se acredita, confessa, eu me confessei com Deus e você acha que tá certo, é aquilo que eu falei, cada um sabe do seu cada qual, então é isso. Então não, eu não comungo porque eu não sou batizada e porque eu também não estou confessa, não estou pura, etc. na minha concepção. Isso não faria sentido mesmo se eu fosse batizada, tá? Então é sobre isso. O que eu acredito em si? Vamos lá. Eu acredito na plena manipulação da energia. Eu acredito que o ser humano consegue manipular a energia por si só. É claro que isso envolve todas as outras energias que estão permeando o mundo. Então, a energia do seu vizinho, a energia da sua mãe, a energia do seu pai, do seu namorado, do seu professor, dos seus colegas, do mundo em si, da natureza. Então, isso engloba muitas outras energias. Então, não é uma tarefa fácil. Quando as pessoas falam, o ser humano consegue tudo aquilo que ele quer. Sim, ele consegue. Só que a gente tem que ver se ele é um ser humano bem dedicado nisso, se ele é um ser humano focado. Porque, como eu disse, tem muitas outras energias, e isso é o que eu acredito, tá? Não tô aqui evangelizando ninguém com relação a isso, mas eu acredito que existem muitas energias e que se a sua energia se manter mais focada naquilo do que das outras pessoas passando no meio, você chega no seu objetivo, tá? Então eu acredito fielmente nisso, e é o que faz sentido na minha vida e o que realmente eu vejo acontecendo na minha vida. Então, assim, não tem como eu não acreditar, tá bom? Toda vez que eu foquei em algo, esse algo aconteceu de alguma maneira, tá? Então, só que assim, pra você se manter consciente disso, né, do que as pessoas falam, lei da atração, tal, fazer quadro dos sonhos. O quadro dos sonhos, ele é só uma técnica pra você se manter focado, pra você se manter consciente. O que seria focado? Consciente, tá? Então, por exemplo, você vai gastar dinheiro, você fala, não vou gastar dinheiro porque eu tô consciente de que eu preciso juntar pro meu um outro objetivo. Então, se manter consciente é de várias coisas, sabe?
você não mudar a sua energia corporal discutindo com alguém, ou nem se permitindo ficar irritado porque alguém te falou alguma asneira na aula, no trabalho, na rua. Então, o ato de estar consciente é a melhor técnica de lei da atração possível. Quanto mais consciente você está de si, das suas energias, de como você tá, de como você age, de como você... Enfim, tudo que você faz, consciência total de si, que é o que a meditação traz pra gente, mais você consegue atrair as coisas baseado na lei da atração, como as pessoas chamam, tá? Inclusive esse livro aqui, que eu já tenho um videozinho falando um pouquinho sobre ele, não é resumo dele, tá? É só dando uma breve explicação de como você pode ler ele, o Dogma e Ritual da Alta Magia. Ele fala muito sobre lei da atração, tá? Ele é um livro de magia, né? Mas ele fala muito sobre lei da atração, mas também tem outros livros, como por exemplo O Poder do Subconsciente, que fala praticamente coisas que tem aqui. Então, lei da atração também é magia. Caso você não saiba, agora você está sabendo. Como eu acredito nesse poder de manipulação mental, eu acredito plenamente no poder da mente da pessoa. Como que eu posso explicar isso pra vocês? No âmbito mágico, que inclusive fala nesse livro aqui, aquele monte de aparato, tal, você não necessariamente precisa daquilo. Aquilo é mais pra te ajudar mentalmente a conseguir alcançar aquele seu objetivo, né? De forma, né, mental, como eu já disse, do que efetivamente funcionar. O que realmente funciona ali nas coisas seria mais a alquimia, né? Que é pra fazer com que o seu corpo consiga trabalhar e tudo volta pra mente, entendeu? Então, quando as pessoas falam, o universo é mental, sim, o universo é realmente mental, tá? É muito louco isso, você tem que ficar meio imerso nisso um tempinho pra você assimilar essa notícia de que o universo é mental e ele realmente é mental, enfim, loucura, assunto para outro vídeo. Então é basicamente nisso que eu acredito em manipulação da energia, acredito na Bíblia, acredito em Jesus, mas eu também pratico magia, então é sobre isso, tá? Pratico magia pra mim e é só. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo. Quero saber se eu falei alguma besteira, se ofendeu alguém em algum ponto, né? Se não fez sentido algo que eu falei com relação aqui a alguma religião, enfim. Adoraria saber a opinião de vocês, né? Até porque toda opinião de alguém que é praticante é um aprendizado pra mim, tá? E eu gosto de estudar isso, então... Às vezes é o que eu sempre falo. Daqui a 1, 2 anos eu posso ver esse vídeo e falar, nossa, como ela falava besteira, não é mesmo? O que eu já faço, né? Eu assisto alguns vídeos antigos e eu falo, puxa vida, como eu falava merda, não é mesmo? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa o like e se inscreve aqui no canal. Me segue lá no Instagram que eu tô sempre falando sobre isso. Um beijo e até mais!